nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 29 de outubro de 2021. Estamos na sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 5, diz São Paulo: desejaria ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. O Salmo 147, vamos rezar. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Mais uma vez, vamos rezar juntos? Glorifica o Senhor, Jerusalém. Atentamente escutemos a boa nova. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, de 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Somos o Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine nossa mente e também o nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Mais uma vez, Jesus aproveita a oportunidade para exercer um milagre que liberta. Os milagres de Jesus não são feitos por espetacularização da fé. Jesus não quer ser reconhecido assim, como um milagreiro. Seus milagres sempre são acompanhados de um ensinamento e tem um porquê. Devolver a dignidade a este homem, ou devolver a vida a este homem, um hidrópico. Lucas é o único que traz essa palavra no Novo Testamento. Muitos acreditam que isso se dá pelo fato de que Lucas foi um médico, ele era um médico. Essa observação da enfermidade desse homem, apontada somente por Lucas, nos traz esse caráter próprio desse grande evangelista. Ele sabia, conhecia essas realidades, e quando das suas pesquisas, da sua investigação para poder fazer o relato, da história de Jesus, tomou essa providência, teve essa sensibilidade de trazer esses detalhes. Essa enfermidade, a gente poderia dar aqui umas informações muito simples. Quando a pessoa é muito inchada, por problemas, é um problema muito grave, que a pessoa fica com excesso de fluidos em algumas partes do corpo, principalmente abdômen, nas pernas. Os rins funcionam mal, ao redor dos olhos, enfim. Uma pessoa inchada, mas é um inchaço provocado por essa enfermidade. Esse homem está ali naquela refeição. Não sabemos se foi convidado, se foi colocado ali pelos próprios fariseus que convidaram Jesus para aquela refeição no dia de sábado, a fim de prová-lo, de colocá-lo à prova, testar Jesus. Essa é uma hipótese que alguns estudiosos da Bíblia
apontam que eles colocaram esse homem lá como um comparsa deles para testar Jesus, para ver como Jesus se comporta em relação às leis, às normas do sábado. Mas é uma hipótese que não se justifica, porque Lucas, detalhista, o jeito que é, poderia ter dito isso, né? Para colocar Jesus à prova, levar um homem que sofria de hidropisia, né? Mas tudo bem, são hipóteses, são especulações. O que importa aqui é o gesto de Jesus diante desse homem enfermo, inchado. Jesus pega esse homem pela mão e o cura, e o devolve para a vida normal. Esse homem não tinha mais o que fazer ali, a cura foi alcançada. Antes de realizar o milagre, Jesus pergunta para eles se a lei permitia curar em dia de sábado. Eles ficaram em silêncio, não quiseram responder. No final, Jesus faz uma explicação dizendo assim: olha, se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não tira logo mesmo em dia de sábado? Não vai esperar terminar o sábado para poder socorrer lá o filho ou o boi? E eles não eram capazes de responder a isso. No primeiro momento, no início do evangelho, eles não querem responder, ficam em silêncio. Agora eles ficam tão embaraçados que não conseguem responder. A ação de Jesus é libertadora, transformadora. Como se opor a esse milagre? Como falar que Jesus está errado, quando a sua ação restitui a vida, restitui a saúde, devolve àquele homem os passos firmes, a estabilidade, a liberdade para poder agora tocar sua vida livre daquela enfermidade terrível. Como dizer que Jesus está errado? Se o sábado foi feito para a glorificação de Deus e um filho de Deus é libertado, é curado num dia de sábado, então não há mal nisso. Jesus veio para libertar. Jesus veio para curar os necessitados de cura. O receberão e serão curados. Talvez aqueles fariseus inchados, não pela enfermidade, mas inchados pela vaidade, pelo orgulho, pela arrogância ou pela falta de caridade. Talvez eles fossem os que mais precisariam ali serem curados, mas não quiseram, não acolheram, não o receberam. E como isso dói para o apóstolo Paulo. Não estou aqui divagando, não. É a primeira leitura de hoje, leia depois. Na primeira leitura que nós escutamos, capítulo 9 da carta aos Romanos, Paulo lamenta profundamente os seus, aqueles que são da sua raça, porque ele era judeu. Antes da sua conversão a Jesus, ele era judeu e um exímio conhecedor das Escrituras, dedicou toda a sua vida à palavra, à lei. Para Paulo, causava pesar, causava uma dor imensa. O seu coração ficava dilacerado em saber que os da sua raça, os do seu povo, não aceitaram Jesus. Quando a graça chegou em definitivo, quando o cumprimento de tudo aquilo que estava nas Escrituras chegou em Jesus e eles não o aceitam, não o acolhem, estão separados do momento principal. Eles que foram povo escolhido, eles que receberam as promessas, Jesus veio nesse povo, mas no entanto não o acolheram. Isso faz com que Paulo tenha o coração dilacerado de dor, a ponto de ele dizer assim: olha, Paulo dizendo, eu preferia ser segregado por Cristo, mas se isso resultasse em salvação para os meus,
A gente é que veio já, na realidade, que não é judaica, nós somos cristãos, recebemos o batismo, talvez para a gente não tenha tanto peso isso que Paulo está falando, mas para ele sim importava. Eram os da sua raça, a sua gente, iam se perder, porque não estavam aceitando, não acolheram Jesus. Causava tanta dor nesse homem, nesse missionário, que ele chegou a pedir: olha, que eu seja segregado, que eu seja separado, mas que eles sejam salvos. A gente também sofre tanto, não é verdade? Por todas as pessoas que a gente ama. E a gente queria tanto que essas pessoas aceitassem Jesus em suas vidas, que se convertessem, que mudassem a rota, o rumo, a direção dos caminhos que eles têm traçado, que eles têm percorrido, que nós vemos que esses caminhos estão levando essas pessoas que a gente ama para a destruição, para a desgraça, para a perdição. Não que a gente seja perfeito, pelo contrário, nós sabemos que das nossas limitações, o quanto nós somos pecadores, e por isso nós buscamos Jesus, por isso nós nos apresentamos diante dele e falamos: Senhor, tira de nós todo o inchaço de soberba, de vaidade, de orgulho que impede-nos muitas vezes de caminharmos na tua graça. E dai-nos a tua salvação. Nós nos sentimos necessitados dele, por isso buscamos cada vez mais para sermos curados, santificados. Mas quereríamos nós, que também aqueles que a gente ama, pudessem se abrir à experiência do Senhor. Não desistamos, irmãos. Não desistamos, irmãos. Continuemos a orar por aqueles que a gente tanto ama, para que também se abram à ação da palavra de Deus e sejam curados de tudo aquilo que os impedem de experimentar a graça do céu. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Somente o céu tem pra dar.